Parágrafo 2º. A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000, ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de 10%. Parágrafo 4º. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do valor sobre o imposto devido: 1. Dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados na legislação vigente, bem como o disposto no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995. 2. Dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro da exploração. 3. Do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real. 4. Do imposto de renda pago na forma deste artigo. Optante pela Lei do Simples Federal. O Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Simples, é um regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido, aplicável a pessoas jurídicas consideradas como microempresas, ME, e empresas de pequeno porte, EPP, nos termos definidos na Lei 9.317 de 1996 e alterações posteriores, estabelecido em cumprimento ao que determina o disposto no artigo 179 da Constituição Federal de 1988. Constitui-se em uma forma simplificada e unificada de recolhimento de tributos por meio da aplicação de percentuais favorecidos e progressivos, incidentes sobre uma única base de cálculo, a receita bruta. Guardou a sigla? ME igual microempresa. EPP igual empresa de pequeno porte. Definição. Considera-se ME a pessoa jurídica que tenha auferido no ano calendário receita bruta igual ou inferior a R$ 120.000. Considera-se EPP a pessoa jurídica que tenha auferido no ano calendário receita bruta superior a R$ 120.000 e igual ou inferior a R$ 1.200.000. A Lei nº 9.964, de 2000, artigo 10, dispõe que o tratamento tributário simplificado e favorecido das microempresas e das empresas de pequeno porte é o estabelecido pela Lei nº 9.317 de 1996 e alterações posteriores, não se aplicando para esse efeito as normas constantes da Lei nº 9.841 de 1999, Estatuto das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. No caso de período inferior a 12 meses, qual o limite da receita bruta a ser considerada para efeito de enquadramento como ME ou EPP? Início de atividade. Para a pessoa jurídica que iniciar a atividade no próprio ano calendário da opção, os limites para a ME e para a EPP serão proporcionais ao número de meses em que houver exercido atividade desconsideradas as frações de meses. Considera-se início de atividade o momento da primeira operação após a constituição e integralização do capital, que traga mutação no patrimônio da pessoa jurídica, sendo irrelevante se a alteração é de ordem qualitativa ou quantitativa.
Na hipótese de início de atividade no ano calendário imediatamente anterior ao da opção, os valores limites para a ME, R$ 10.000, e para a EPP, R$ 100.000, serão multiplicados pelo número de meses de funcionamento naquele período, também desconsiderando-se as frações de meses. Encerramento de atividade. No caso de encerramento de atividade no decorrer do ano calendário, o limite para enquadramento como ME ou EPP será proporcional ao número de meses em que a pessoa jurídica houver exercido a atividade, desconsideradas as frações de meses. Se o valor acumulado da receita bruta no ano calendário de início de atividade for superior a R$ 100.000, multiplicado pelo número de meses de funcionamento, a pessoa jurídica estará obrigada ao pagamento da totalidade ou diferença dos impostos e contribuições devidos, de conformidade com as normas gerais de incidência, desde o primeiro mês de início de atividade. Caso o pagamento ocorra antes do início de procedimento de ofício, incidirão apenas juros de mora, determinados segundo as normas previstas para o imposto de renda. Exemplo 1. Uma empresa entrou em atividade no dia 5 de setembro do ano calendário. Considera-se o período de 3 meses completos, outubro, novembro e dezembro, sendo nesse caso o limite para enquadramento como ME o de R$ 30.000 e como EPP o de R$ 300.000. Exemplo 2. Uma empresa entrou em atividade no dia 5 de dezembro do ano calendário. Considera-se o período de um mês completo, dezembro, sendo nesse caso o limite para enquadramento como ME o de R$ 10.000 e como EPP o de R$ 100.000. Definido o enquadramento tributário, a empresa já está apta para abrir. Veja agora as dúvidas mais comuns. Quais os benefícios concedidos à pessoa jurídica que optar por se inscrever no Simples? Tributação com alíquotas mais favorecidas e progressivas, de acordo com a receita bruta auferida. Recolhimento unificado e centralizado de impostos e contribuições federais, com a utilização de um único DARF Simples, podendo inclusive incluir impostos estaduais e municipais, quando existirem convênios firmados com essa finalidade. Cálculo simplificado do valor a ser recolhido, apurado com base na aplicação de alíquotas unificadas e progressivas fixadas em lei, incidente sobre uma única base, a receita bruta mensal. Dispensa da obrigatoriedade de escrituração comercial para fins fiscais, desde que mantenha em boa ordem e guarda, enquanto não decorrido o prazo decadencial, e não prescrita eventuais ações, os livros caixa e registro de inventário e todos os documentos que servirão de base para a escrituração. Para opções pelo Simples, exercidas até 31 de março de 1997, parcelamento dos débitos existentes de responsabilidade da ME ou da EPP e de seu titular ou sócio para com a Fazenda Nacional e Seguridade Social, contraídos anteriormente ao ingresso no Simples, relativos a fatos geradores ocorridos até 31 de outubro de 1996, em até 72 prestações mensais. Dispensa a pessoa jurídica do pagamento das contribuições instituídas pela União, destinadas ao SESC, ao SESI, ao SENAI, ao SENAC, ao SEBRAE e seus congêneres, bem assim as relativas ao salário educação e à contribuição sindical patronal, INSRF,
número 355 de 2003, artigo 5º, parágrafo 7º. Dispensa a pessoa jurídica de sujeição à retenção na fonte de tributos e contribuições por parte dos órgãos da administração federal direta, das autarquias e das fundações federais. Lei número 9.430 de 1996, artigo 60, e INSRF número 306 de 2003, artigo 25, 11. Isenção dos rendimentos distribuídos aos sócios e ao titular na fonte e na declaração do ajuste do beneficiário, exceto os que corresponderem a prolabore, aluguéis e serviços prestados, limitado ao saldo do livro caixa, desde que não ultrapasse a receita bruta. Talvez agora você já comece a entender por que milhares de empresários querem integrar-se ao sistema do Simples Nacional. O Simples abrange o recolhimento unificado de quais tributos e contribuições? Imposto sobre a renda da pessoa jurídica, IRPJ. Contribuição para os programas de integração social e de formação do patrimônio do servidor público, PIS/PASEP. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSLL. Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, COFINS. Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI. Contribuições para a Seguridade Social a cargo da pessoa jurídica de que tratam o artigo 22 da Lei nº 8.212, de 1991, e o artigo 25 da Lei nº 8.870, de 1994. Como poderão ser identificadas por terceiros em geral as pessoas jurídicas inscritas no Simples. As ME e as EPP, optantes pelo Simples, deverão manter nos seus estabelecimentos em local visível placa indicativa que esclareça essa condição. A placa indicativa deverá ter dimensões de no mínimo 297 milímetros de largura por 210 milímetros de altura e conterá obrigatoriamente o termo Simples e a indicação CNPJ número, na qual constará o número de inscrição completo do respectivo estabelecimento, INSRF número 355 de 2003, artigo 30. A placa indicativa pode ser confeccionada pelo contribuinte, usando papel e caneta, desde que preenchida em letra de forma legível e sem rasuras, com observância das determinações legais. O descumprimento dessa obrigatoriedade sujeitará a pessoa jurídica a pagamento de competente multa. A opção pelo Simples dar-se-á mediante a inscrição da pessoa jurídica enquadrada na condição de ME ou EPP no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, CNPJ. Por ocasião da inscrição, serão prestadas informações pela empresa sobre os impostos dos quais é contribuinte, IPI, ICMS e ISS, e sobre o seu porte, ME ou EPP. O documento hábil para formalizar a opção é a ficha cadastral da pessoa jurídica, com utilização do Código de Evento Próprio, INSRF número 355 de 2003, artigo 16. Após a adesão ao Simples, é permitido à pessoa jurídica alterar, dentro do mesmo ano calendário, a opção exercida? Não.
exercida a opção pelo Simples, na forma da legislação que disciplina a matéria, ela será definitiva para todo o período. No caso de mudança de opção, os efeitos decorrentes serão observados a partir do primeiro dia do ano calendário subsequente. IN-SRF número 355, de 2003, artigo 17. Os benefícios da Lei nº 9.317 de 1996 poderão ser usufruídos por qualquer empresa que atenda aos requisitos da lei com relação aos limites de receita bruta, mesmo que não inscrita no Simples como ME ou EPP? Não. Para que a pessoa jurídica possa valer-se das prerrogativas do Simples, além de preencher os requisitos exigidos para a inclusão no sistema, é indispensável que se encontre regularmente constituída, com os seus atos constitutivos devidamente registrados nos órgãos competentes, registro de comércio ou registro civil, e que seja exercida a opção por uma das condições ME ou EPP, mediante alteração no CNPJ. Como se dará o pagamento dos impostos e contribuições abrangidos pelo Simples e qual o prazo de recolhimento? Os impostos e contribuições devidos pelas ME e pelas EPP optantes serão pagos de forma centralizada, com utilização do DARF Simples, até o 10º dia do mês subsequente àquele em que houver sido auferida a receita bruta. Caso o último dia do prazo para pagamento dos impostos e contribuições abrangidos pelo Simples seja considerado como não útil, quando deverá ser efetuado o recolhimento? Para efeito do recolhimento dos impostos e contribuições incluídos no Simples, deverá ser adotado o entendimento de que, na hipótese do último dia do prazo de pagamento recair em dia considerado como não útil, sábado, domingo, feriado, ou em dia que os estabelecimentos bancários não funcionem, o prazo será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, sem qualquer acréscimo. Exercícios de fixação.